Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento à nossa aula de filosofia, hoje nós estudaremos a linguagem mitológica e sua importância para a formação do ser humano. Qualquer dúvida, meus queridos, estarei à disposição a estar respondendo. Vamos lá! A linguagem mitológica e sua importância para a formação do ser humano. Como o mito, desde a antiguidade, era utilizado para narrar a origem de todas as coisas, principalmente aquilo que o homem não era capaz de dar explicações, em linguagem científica, a mitologia foi utilizada como base para a formação de todos os seres humanos e nossos ancestrais. Então, antigamente, o mito narrava toda a origem de de tudo, explicava tudo, né? Então, foi utilizado como a base de formação de todos os seres. As autoridades acreditavam que, de fato, eram representantes dos deuses. Então, aqueles que estavam lá em cima na autoridade achavam que eles eram representantes dos deuses do Olimpo. Portanto, por muitos séculos, essa linguagem foi a mais próxima da verdade e um indicador de como as pessoas deveriam conduzir sua vida. De certa forma, né, eles tinham um certo fascínio por toda essa dependência mítica, pois as orientações que tinham dos sacerdotes e das pitonisas, vindo dos mais diversos oráculos, eram vistas como reais e necessárias para a condição da vida. Então, todas as coisas tinham que, para fluir de forma adequada, desde o nascimento, a plantação, a colheita, a ida ou não à guerra, os jogos, o matrimônio, a política, a vida social, a família, enfim, tudo dependia dessa questão de consultar os oráculos e os sacerdotes. Então, eles eram totalmente dependentes dessa parte mítica. As manifestações míticas ainda existem. Nós precisamos, acreditem ou não, precisamos dela para viver. Elas são importantes para encararmos os nossos desejos inconscientes. Porque criam-se muitos mitos ainda para responder os nossos desejos. Então, vamos lá. Esses mitos são criados para dar vida a esses desejos, pois eles não podem ser preenchidos adequadamente pela razão e pela lógica. Nem tudo nós podemos responder com a razão e com a lógica. Então, nós utilizamos a parte mítica para estar respondendo, estar atendendo esses nossos desejos do inconsciente. Conosco, nós trazemos manifestações do passado mítico, como, por exemplo, desejo inconsciente de que o bem vence o mal, a eterna busca por segurança. Como se vê nos heróis das histórias em quadrinhos, que refletem a nossa vontade de uma proteção. A busca da realização dos nossos desejos mais íntimos. Ou seja, ver os artistas e esportistas sempre fortes, saudáveis, com uma profissão de sucesso, tendo muito dinheiro, sendo lá da forma deles inatingíveis. Os rituais de passagens que se eternizam nas festas, como as festas de formatura, de ano novo, nas cerimônias de casamento, nos bailes de 15 anos, entre outros. Na modernidade,
empregamos a palavra ídolo em um sentido diferente do contexto da mitologia. Criamos ídolos, seres humanos como nós somos, que acabam tornando-se modelos para nossas vidas. Quando o ídolo é um ser humano de qualidades a serem admiradas, pode ser útil, porque é um exemplo positivo. Mas quando cria o ídolo pelo sucesso, pela fama ou riqueza, nos leva a entender de forma equivocada a realidade que nos cerca de uma totalmente diferente, né? Porque o modo de vida que eles nos mostram como modelo é bem diferente daquilo que deveria ser de fato. Eu vou pedir para vocês darem uma lida na apostila de vocês, na página 26, na parte sobre Francis Bacon. Ali vai estar colocando quem foi Francis Bacon, a importância que ele teve na filosofia, porque ele vai falando da razão, e vai falando de vários tipos de ídolos. Então, ali tem o ídolo da tribo, o ídolo das cavernas, o ídolo do fórum, do teatro. E se ficar alguma dúvida a esse respeito, por favor, entrem no chat e enviem a pergunta por gentileza, tá? É muito interessante quem foi Francis Bacon, a importância que ele teve na filosofia e na explicação dos ídolos. Por que o mito, no sentido filosófico, ele não é mentira? Por que será? Negar a existência do mito é a mesmo que negar uma das primeiras formas de dar significado ao mundo, que era uma forma que eles viam de criar uma certa segurança, né, todo aquele contexto. Desde a antiguidade, a mitologia utilizava narrativas que nos tranquilizavam em todos os momentos da história e, de certa forma, nos guiam até o dia de hoje. E por esse motivo, a filosofia encara a mitologia como um aspecto humano bem necessário. Um exemplo claro, gente, desse tipo de mitologia vem na religiosidade. Toda forma de expressão religiosa vem acompanhada de determinados ritos e rituais, certo? Sagrados. Por exemplo, dentro do catolicismo nós temos a missa, nas diversas vertentes evangélicas o culto, nos terreiros de Umbanda e do Candomblé, gira, no espiritismo passe, nas religiões de tradição oriental a meditação e etc, né? Então, esses vários grupamentos religiosos, eles possuem seus ritos e rituais, e nós não podemos dizer que esses ritos e rituais são mentirosos, porque cada um deles é um objeto de uma crença, e várias pessoas ao redor do mundo inteiro acreditam, e não há como provar que aquela crença ligada à religiosidade é uma verdade, porque ela é subjetiva e cabe a cada um dizer como que aquilo ecoa dentro de você mesmo, não é verdade? Então vamos lá. O homem antigo e o homem moderno. Tanto o homem antigo quanto o homem moderno, ele tem o corpo racional, mas o corpo afetivo emocional. Todos os dois agem simultaneamente com esses dois corpos. A filosofia e a ciência são importantes e necessárias para a construção do mundo, e com a mitologia elas são complementos. Como precisa do homem antigo com o homem moderno para formar o corpo racional e afetivo emocional. Então é uma junção de tudo que vai se constituir o todo e que vai dar nisso aí que nós vivemos. Nós precisamos um pouquinho de cada para viver e para compreender melhor todo o nosso contexto. E por hoje, minha gente, é só.
Eu deixei alguns exercícios na plataforma sobre esses assuntos. E se vocês tiverem alguma dúvida, surgiu alguma dúvida em relação a esses assuntos, por favor, entre no chat, perguntem. Deu para entender tudo direitinho? Então, obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.